Agora eu vou contar para vocês, vou falar para vocês estratégias, tá? Para você começar imediatamente e deixar de se sentir insegura. É isso mesmo, estratégias que eu uso e para você começar a aplicar, tá? Você começar a refletir mediante essas estratégias que eu uso em algumas situações, tá? Para você deixar de se sentir insegura, tá? Vamos lá. A primeira é seja carismática, gente. Seja carismática, por favor. Presta atenção. Presta atenção. Se você entra numa loja, se você entra numa loja e você quer comprar uma roupa, você entra lá. Se a pessoa que te atende lá, ela é uma pessoa simpática, que te atende bem e tal, aquele atendimento simpático, você até se sente mal ali de não comprar. Já aconteceu isso com você? Porque acontece comigo. Eu entro numa loja, aí eu vejo uma coisa, a pessoa me trata tão bem, que eu fico até assim, fico assim. Gente, isso aí é pra vida. É pra vida. Seja carismática. Quando você estiver conversando com um cliente, com um possível cliente, não dê um atendimento robótico para as pessoas. Pessoas compram de pessoas precisam de pessoas. Então, tenha esse carisma, conversa, tá? Nada melhor do que você atender uma pessoa, conversar com uma pessoa e você ter aquela conexão, você se sentir bem para falar, conversar, tá? Isso aí não tem preço, você ter aquela sintonia da pessoa conseguir falar os desejos dela. Nós somos engenheiros, a gente lida com a parte da construção da casa daquele cliente, da família dele, né? Do sonho de uma família, de elaborar o projeto, construir uma casa, e aquilo ali é um sonho, gente. Então você tem que entender os desejos daquele cliente, e para como um cliente vai sentar para explicar os desejos dele, o que ele gosta, se não tiver conexão. Não tem como você conseguir entender os sentimentos daquela família se não tiver conexão. Então você tem que dar o seu máximo para você ter essa conexão. Reciprocidade. A pessoa faz algo por você, você automaticamente se sente em dívida de fazer com a pessoa, tá? Mesmo sem envolver dinheiro. Gente, a segunda dica é não venda, agregue valor. Agregue valor na vida das pessoas. A pessoa, quando vem conversar com você, ela quer, sabe se você, normalmente quando a pessoa sabe que você é engenheiro ou até arquiteta, a pessoa antes de comprar de você, né, antes de você vender para ela te enche de perguntas. Acontece isso muito comigo. Você é engenheira? E o que eu faço com isso? Porque lá em casa eu tô com um problema disso. Aí as pessoas sabem que eu faço financiamento. E como que eu faço para fazer um financiamento desse terreno? Tudo que a pessoa me perguntar, eu vou cobrar? Eu já vou chegar cobrando, falando que passo cartão? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, o cliente, quando ele chega aqui no meu escritório, ele quer adquirir um financiamento de construção, quer fazer um financiamento de construção. A primeira vez aqui que ele vem no meu escritório, eu falo tudo que eu puder ajudar esse cliente. Eu falo das taxas de juros melhores, eu falo, conversando com ele, qual é a melhor modalidade para a situação financeira dele. Eu falo sobre as taxas que tem que pagar, como ele consegue ter desconto. E esse cliente ainda nem tá comprando meu serviço. No primeiro atendimento, tudo que eu puder falar, eu falo. Eu não fico ali travada, não. Eu não vou falar porque ele não vai comprar de mim. Eu não vou falar porque se ele entender tudo que eu falei, ele vai fazer com outra pessoa. Não, eu dou o meu melhor. Eu, Emiliana, dou o meu melhor ali no atendimento. Eu entrego tudo que eu posso entregar. E aí esse cliente vai entender isso. Tenho certeza que vai entender. Ele vai entender. Pode acontecer de um ou não vir lá e colher só as suas informações e ir embora. Mas isso aí Deus te devolve. Eu falo sempre assim. Deus, no final das contas, me devolve outro cliente melhor quando acontece isso. A pessoa vai lá, me suga e depois não faz o financiamento. Mas isso daí é para tudo na vida, né? Até outras áreas. Uma pessoa vai fazer um orçamento, vamos supor, de algum serviço. Você vai lá e dá orçamento de qualquer jeito e pronto, acabou? Não.
Você tem que conversar, explicar tudo para o cliente, o que é o melhor para ele e tal, e tal, e tal. E aí você dá seu orçamento, se o cliente fechar ou não. Mas se você der o melhor no seu atendimento, a probabilidade, probabilidade é bem maior de fechar, entendeu? Tá? A terceira dica, né? Seja sincera, seja sincera. Seja sincera e dê o melhor de si. Eu vejo que muitas de vocês estão inseguras, são recém-formadas, nunca atuaram e aí sente medo de conversar com o cliente, tá? Medo de não saber responder o que o cliente fala. Mas eu quero dizer só uma coisa para você, não minta para o cliente. Não minta para o cliente e seja sincera. Você vai falar assim, ele te perguntou uma coisa e você não soube responder. Você vai falar assim, eu vou me informar sobre esse assunto e eu estarei te dando um retorno. Fala assim. Você vai ver a pergunta que ele fez, você vai se informar sobre mesmo o assunto e vai dar um retorno para ele pronto. Você não precisa inventar nada que você vai falar, não. Você vai ser sincera com o cliente, vai ser super sincera com ele e depois você vai procurar saber sobre e vai dar o retorno para ele. E pronto, tá? E se você não for autoridade no assunto, se você não sabe muito sobre o assunto, conduza o assunto para pontos que você domina, para coisas que você saiba fazer, tá? Na hora que você estiver conversando com o cliente e o assunto está indo para lugar que você não sabe muito, vai puxando outro assunto, vai conduzindo para outra coisa, para assuntos que você sabe responder, tá? E, gente, a primeira vez que eu atendi um cliente, eu fui para lá com as pernas tremendo, com a mão suada, de não saber como falar. Só que eu sou uma pessoa que eu falo demais, no final das contas, né? E aí, na hora ali da parte técnica, eu falei, mas não entrei na época em muitos detalhes e fui conduzindo o assunto para outra coisa. Você muda de assunto para outra coisa, tá? E aí, como eu te disse, se você precisar dar um feedback para ele, você vai procurar saber e vai retornar.